Olá pessoal, então estamos de volta com a nossa aula. Nós estamos falando a respeito do tema da nossa última proposta de redação, né? Que foi da última avaliação, a violência no trânsito. E vamos analisar agora o desenvolvimento 2. Ademais, já comecei aqui com um elemento coesivo. Esse ademais, ele dá uma ideia de soma de discussões, né? Ou seja, eu já discuti algumas coisas e eu adiciono mais uma discussão, né? Ademais, outro fator que corrobora com esta problemática é a correria demasiada em nossos dias. Isso porque Isso porque o indivíduo de hoje é um ser refém do capitalismo, corrente que privilegia a apropriação de bens financeiros, fazendo com que o sujeito viva em uma luta contra o próprio tempo para realizar suas atividades de lucro, de maneira que essa pressa o torne insensível no trânsito e ocasione brigas no tráfego diário. Nós observamos esse desenvolvimento 2 que ele gira em torno da correria, que foi justamente o que eu trouxe como tese 2 na minha introdução. A correria exagerada do mundo moderno, ou seja, nós vivemos tomados dessa correria, dessa pressa de dar conta de tudo, de sempre ganhar mais dinheiro, de sempre ter várias atribuições, ter vários empregos, várias responsabilidades e assim por diante. Então, isso tem a ver com uma correria exagerada que nós temos no nosso cotidiano. Então, perceba como esse é o fato apresentado aqui no desenvolvimento 2, mas isso não foi dito somente como uma opinião do candidato, como eu até sempre digo isso para vocês, né? A opinião do candidato é importante, claro, nós estamos num texto dissertativo, argumentativo, então é de suma importância a opinião, o posicionamento de quem escreve uma redação. No entanto, essa opinião precisa estar fundamentada, né, com um repertório sociocultural, com a área do saber ou um campo da arte, né, para que não fique só uma opinião baseada somente no senso comum. Então eu trago essa ideia da correria demasiada, demasiado é o mesmo que exagerado, né, em nossos dias. Isso porque, perceba o elemento coesivo, ademais e isso. Isso porque o indivíduo de hoje é um ser refém do capitalismo. Então eu relaciono aqui essa correria exagerada com o capitalismo. O que é o capitalismo? O capitalismo é aquele modelo econômico vigente, né, que fala a respeito da apropriação de bens, de sempre de correr atrás do lucro, que privilegia sempre as questões mercadológicas, né? As questões lucrativas. Então eu trago aqui essa ideia do capitalismo que é reconhecido pelo campo do saber, né, sociologia, história, né, ou até literatura, né, se nós citássemos aqui uma obra literária que fala diretamente sobre o capitalismo. Eu digo que aqui é o capitalismo, né, entre vírgulas, né, corrente que privilegia a apropriação de bens financeiros. E depois eu digo o que isso interfere no trânsito brasileiro e na violência em relação a esse trânsito, né? Eu cito que essa correria vem do capitalismo e que essa correria faz com que nos tornemos cidadãos muito insensíveis, cidadãos que estão em uma constante luta contra si mesmo, contra o seu próprio tempo, contra os seus próprios afazeres. Então ele é um ser humano muito irritadiço, é um ser humano que está ali em uma constante guerra contra o tempo, né? E aquela loucura de sempre realizar todas as atividades e que essa pressa ela ocasiona brigas no trânsito, que eu cito aqui tráfego diário, que é o mesmo que trânsito, né? Mas nós estamos aqui diante de um sinônimo. Então perceba como eu relaciono essa questão do capitalismo e da correria com a violência no trânsito. Porque se eu tenho essa correria exagerada, eu me torno insensível no trânsito, ocasionando brigas, né? Por causa de tal pressa. Então nós temos aqui o desenvolvimento 2, citando um repertório sociocultural
explicando esse repertório e fazendo uso produtivo, né, relacionando realmente com o tema. Agora vamos para a conclusão. Portanto, é notável que a violência no trânsito tem sido uma realidade no cenário brasileiro, necessitando de medidas para mitigá-la. Mitigá-la é o mesmo que acabá-la. Nessa perspectiva, o Ministério da Segurança deve intensificar a fiscalização no trânsito por meio do aumento de equipamentos eletrônicos nas vias com maiores índices de casos de imprudência, a fim de que os transeuntes tenham receio de um comportamento indevido. Outro sim, é necessário que as instituições educadoras conscientizem a população a respeito da correria exagerada, contribuindo para que esse mal da violência no trânsito seja amenizado, né? Faltou um ozinho aqui, ó, para que o mal da violência no trânsito seja amenizada. Então nós temos primeiro aquela breve retomada, né, do tema. Portanto, é notável que a violência no trânsito tem sido uma realidade no cenário brasileiro, necessitando medidas, né, para mitigá-la. Eu retomo rapidamente o meu tema. Em seguida eu trago uma proposta de intervenção, que é quando eu trago uma solução para aquele problema, né? Então tem o agente, Ministério da Segurança, temos a ação, deve intensificar a fiscalização no trânsito. Eu tenho o modo ou meio, né, que é como aquela ação vai ser feita, né, por meio do aumento de equipamentos eletrônicos nas vias com maiores, aqui já é o detalhamento, ó, nas vias com maiores índices de casos de imprudência. Ou seja, eu não só cito a necessidade de intensificar essa fiscalização no trânsito, mas eu cito também o meio, né, que é por meio do aumento de equipamentos eletrônicos, e eu digo onde que esses equipamentos eletrônicos irão ser instalados, né, que é nas vias com maiores índices de casos de imprudência. Então eu trago aqui um detalhamento do modo ou meio, né? Seguido do efeito, né, a fim de que os transeunte é o mesmo que motorista, né, pessoas que andam na cidade, tenham receio de um comportamento indevido. Beleza, então eu tenho aqui uma proposta de intervenção completa, né, com agente, ação, modo, meio, detalhamento e efeito. Então já alcançaria aqui os 200 pontos na competência 5. E, não, e essa proposta de intervenção aqui, ela está relacionada com a minha primeira tese, né, que é a questão da intolerância, né, da imprudência dos transeuntes, né, do pessoal do trânsito. E a minha segunda proposta, né, eu coloquei essa proposta incompleta de propósito, porque na verdade eu colocaria só uma proposta de intervenção. Eu quis colocar esse comecinho de outra proposta aqui para não perdermos de vista a questão da correria exagerada, né, retomar aqui um pouquinho na minha conclusão. Então, outro sim, é necessário que as instituições educadoras, a gente, né, conscientize a população a respeito da correria exagerada, contribuindo para que o mal da violência no trânsito seja amenizada. Efeito. Então não tenho aqui uma proposta de intervenção completa, mas só que eu já alcançaria a pontuação completa porque eu tenho uma proposta de intervenção com os 5 elementos no primeiro caso, né? Eu só trouxe esse restante aqui para realmente arrematar a questão da correria exagerada. Então nós acompanhamos aqui um exemplo, né, que serviu para nós analisarmos o tema da nossa última redação, da nossa última proposta da prova, já que a intenção não é só dar nota para vocês, não, realmente é ensinar vocês as estratégias para desenvolver um texto dissertativo argumentativo. Espero que vocês tenham entendido a nossa videoaula, né? Então, se ficou alguma dúvida, vocês precisam enviar lá para o sistema plural, né, para nós sanarmos essa dúvida. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula, pessoal. Tchau, tchau.